Olá, olá, boa tarde, como vai você? Vamos chegando, boa noite, né? 18 horas é boa noite, meu povo. Nós vamos começar aqui com o nosso livro Mulheres que Amam Demais. E eu confesso que eu gostava desse livro, mas além de estar trabalhando com ele aqui com vocês no Instagram, né? Eu tenho trabalhado ele diariamente aqui com mulheres que são casadas, mulheres que estão no treinamento para o casamento, para desconstrução daquilo que eu tenho certeza absoluta que sempre foi assim. Sabe aquela coisa? Eu até coloquei, boa noite, Elaine. Essa semana eu coloquei um post falando disso, né? Daquilo que sempre foi assim. Existem coisas que as pessoas, elas costumam dizer assim: ah, Irlane, mas a minha mãe era assim, minha avó era assim, minha tia era assim. Mas olha para essas mulheres e vê se elas são referenciais daquilo que você quer conquistar. Porque às vezes aquilo que a minha mãe foi, minha avó, minha tia, serviu para o tempo delas e ok por isso, ok? Eu gosto de pensar sempre na minha avó, né? A minha avó era uma mulher que ficava em casa e ela falava pro meu avô assim: tô precisando de calcinha. E minha mãe conta, e ela também contava, que ele trazia um pacotão assim, que é onde ele comprava, que tinha 8 calcinhas, ele trazia. Ah, eu quero arroz, ele trazia arroz. Tudo que ela pedia aparecia em casa. Só que quando ele morreu, eu lembro do desespero da minha avó. Olha que coisa interessante, ficou registrado na minha mente assim. Uma mulher desesperada que não sabia como fazer, como pagar a conta. E é interessante que até o ano que ela morreu, eu ia com ela receber, saía de receber, ia no mercado com ela, ia para casa dela e assim era. E é interessante pensar nisso, porque assim, de certa forma, eu me tornei uma acompanhante dela. E ela não se tornou uma autônoma que fazia tudo sozinha, entende? Tinha medo de ir ao banco sozinha, tudo, e não tinha nenhum problema. Eu fiz até o último dia com muito desejo, vontade e autonomia e dizendo sim. Só que, por que eu tenho que pegar esse modelo da minha avó que não serve mais e seguir pra mim? Entende isso? Então, assim, quando eu vivenciei essa relação da minha avó com meu avô, que era uma relação de total dependência, não tô dizendo que é certo, que é errado, não tô aqui para julgar nada, nem ninguém, mas eu me identifiquei que nesta fase de vida, 2022, isso não cabe mais, ok? Então, talvez tudo que sua avó fez estava certo, sua bisavó fez estava certo, sua tia-avó fez estava certo, mas vê se cabe no contexto atual. Eu estava escutando uma aula no fim de semana que eu estava estudando sobre o sentido da vida e o professor estava dizendo que em 97 ele falou assim: eu não vou usar computador, não adianta, porque eu não irei usar computador. E hoje ele continua a dar aula, né? Agora você que está me ouvindo, você acha que é possível um professor hoje dar aula sem usar o computador? Por mais idoso que ele seja, fala pra mim, é possível? Se ele não usar o computador, ele vai ter que dividir o dinheiro dele como assistente para fazer toda a parte de tecnologia para ele, ou ele vai ficar sem mercado. Porque o contratante, ele também não vai falar assim: ah, esse professor é tão bom que eu ainda tenho que contratar uma secretária para trabalhar com ele. Não estou dizendo que não existe. O que eu estou dizendo é: se eu ficar rígida no meu pensamento, não irei usar computador não é para mim, eu vou ficar amarrada no mesmo lugar, travada na mesma situação, ok? E a gente hoje vai falar, tem a ver com isso que eu tô falando lá do computador, de ficar rígida nas situações, de ser do mesmo jeito sempre, de fazer as coisas mesmo que dando errado, da mesma maneira e forma, né? Hoje a gente vai falar sobre enfrentar corajosamente seus próprios problemas e defeitos.
E aí eu gosto de brincar daquela música, não adianta fugir, não adianta se esconder. E aquele ditadinho, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, ou se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, uma coisa assim. Mas é exatamente isso. Não adianta a gente fugir e fingir que tá tudo bem. Vou olhar pra isso não, menina, deixa. Meu filho faz pirraça, joga no chão, bate cabeça. Não é pra isso não. Só que seu filho não vai ficar com você o tempo todo, né? Será que todo mundo na existência vai ter paciência com ele? Se você não educar, der limite. E nas suas relações, será que todo mundo vai se adaptar a você do mesmo jeito? Isso são coisas que a gente tem que pensar. Por que a gente tem que pensar, Irlane? Porque você não é obrigada a ser do mesmo jeito sempre. Não é obrigada. Enfrentar os seus próprios problemas significa que, tendo desistido de dirigir e controlar os outros, e entrar em jogos, você agora não tem nada que lhe tire a atenção da própria vida e dor e de seus próprios problemas. Ontem a gente falou muito sobre isso, né? Eu vou mostrar aqui, a gente está lendo Mulheres que Amam Demais. E quando você para de dirigir, controlar os outros, criar expectativas de que o outro tem que ser assim, falar assim, andar assim, ser assim, né? Você começa a lidar com o outro do jeito que ele realmente é e o que ele pode dar a você. E agora você vai focar naquilo que você pode controlar, nas suas metas, nos seus sonhos, nas suas realizações, nos seus interesses. E talvez você tenha que descobrir quais são seus sonhos, porque você não sabe quais são suas metas, quais são seus interesses. Porque talvez você passou a vida inteira pensando em nós. Ok? Talvez você veio da sua família, que era nós. Aí você foi para uma religião, que era nós. E aí você foi para o casamento, nós. E você? Seus desejos, suas ações. E é muito interessante isso, que isso não é egoísmo. Eu atendi uma moça que ela separou, e quando ela falou assim, eu falei, como é que tá seus exames, né? Porque depois de 40 tem que fazer mamografia, fazer preventivo desde sempre, né? Desde depois que menstrua todo ano, aquela coisa que mulher tem que fazer, né, meu povo? E aí eu falei assim, como é que tá seus exames? Ah, Irlane, tem 3 anos que eu não vou. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Aí quando eu marcava pra ele, eu aproveitava e marcava pra mim. Olha isso. Ela pegava o livrinho do plano, aí agendava tudo pra ele. Aí agendava para ela também, endócrino, cardiologista, para ele urologista, para ela ginecologista. E não tem nenhum problema, você pode agendar o que você quiser para todo mundo. Mas que você não faça porque você está aproveitando o que está fazendo para o outro e vai aproveitar para fazer para você. Entende isso? Talvez você pode aproveitar o que está fazendo para você para fazer para o outro. Não tem problema nenhum. Mas não pode ser com a ordem invertida. Esse é o momento em que precisa começar a olhar bem para dentro de si mesma, com a ajuda do seu programa espiritual. Lembra lá que a gente falou de ter, né, um contato, uma conexão, do seu grupo de apoio, ter um grupo de apoio, mulheres que estão em prol da recuperação, não é um grupo de consolo, onde todo mundo vai reclamar do homem, não é isso. É um grupo em prol da recuperação. E ter seu terapeuta, se tiver uma, claro. Para iniciar esse processo, nem sempre é necessário ter um terapeuta. Ela volta a dizer isso, ela falou isso em cada ponto, ela repetiu isso, ok? Por exemplo, até porque, um parênteses aqui, você não precisa condicionar a sua mudança. Ah, porque quando eu tiver para trabalhar, porque quando eu tiver uma mesa, um notebook, uma impressora, eu começo a trabalhar. Ah, porque quando eu tiver uma garrafa tem que ser da Tupperware, eu começo a trabalhar. Oi? Não condicione seu trabalho a nada, entende? Porque às vezes o condicionamento é apenas uma desculpa para nunca começar. Então preste atenção nisso, tá? Nos programas anônimos em que as pessoas obtiverem um bom grau de recuperação, podem apadrinhar recém-chegados, frequentemente ajudando suas afiliadas a passar por este processo de autoanálise. Olha, é muito interessante lá atrás, lembra? Quem tá aqui acompanhando desde o começo, cada capítulo que a gente foi estudando, tem um capítulo que ela coloca
a questão de um homem que bebia, tinha casos extraconjugais, e ele vai para o grupo de apoio e ele começa a falar com o conselheiro dele do grupo de apoio e ela começa a se incomodar. Por quê? Porque ela não era mais necessária. E aí um dia ela se irrita e pede para falar com a esposa dessa pessoa. E o que ela fala? No começo eu também achava que era assim, que ele não me amava mais, mas não é sobre isso. Se eu sou fonte de cura dele, eu sou fonte de adoecimento. Você pode ser contribuidora da cura, mas você não pode ser o motivo. Ontem a gente falou muito sobre isso, porque se a pessoa largou a bebida, foi para a igreja, largou a droga por você, pode ser que lá na frente ele volte e coloque por você, por causa de você, por culpa sua, entende? Inverte e volta para o mesmo lugar. Então a gente tem falado isso e é importante. E é importante também conversar com pessoas que já venceram o processo, ok? Também significa você examinar atentamente a sua própria vida no presente. O que a faz se sentir bem e o que a torna desconfortável e infeliz. Você que está me ouvindo aqui, fala pra mim, você sabe o que te faz se sentir bem? E o que te faz se tornar desconfortável e infeliz? O que te anima, te ativa, o que te impulsiona? E o que te paralisa? Você sabe? Você já fez esse processo de autoconhecimento? Anote isso em uma lista. Anota, pega o caderninho, uma folhinha e escreve o que me faz bem e o que me paralisa e me torna feliz. Também examine o passado, todas as boas e as más lembranças, realizações, fracassos, às vezes em que foi magoado ou magoou alguém. Lembra que a gente tem falado aqui que o movimento de violência e ser violentado é um movimento que às vezes a gente troca de papéis. Até porque muitas vezes a gente também quer ganhar no grito, a gente também quer ganhar na acusação, a gente também quer ganhar na depreciação. E a gente precisa aumentar o nosso repertório de habilidades para que a gente seja mais assertiva e diretiva nos nossos relacionamentos. Examine tudo e anote. Concentre as áreas particularmente difíceis. Se o sexo for uma delas, escreva sua história sexual completa, né? Se os homens sempre foram um problema para você, comece pelos primeiros relacionamentos com eles e novamente escreva uma história completa com os pais e use a mesma técnica. Faz uma linha do tempo e vai escrevendo lá. Escreva desde o começo. Sim, você terá que escrever muito, mas isso é uma ferramenta de valor inestimável para ajudá-la a entender seu passado e começar a reconhecer os padrões e temas que representem em seus conflitos consigo mesmas e com os outros. Clânia, mas eu não quero olhar para isso. Olhar para isso não é necessário se você não quiser. Mas toda vez que você repete o padrão e cai no mesmo buraco, eu tenho certeza que você faz assim, ai meu Deus, eu de novo, ai eu tenho um dedo podre, ai nada dá certo pra mim. Ai, você vai se depreciando com coisas que você não parou pra olhar de forma assertiva, mas tá olhando porque tá doendo. Isso é injusto com você. Porque toda vez que a gente olha pra algo pra nos culpar, nos julgar, pra nos depreciar, a gente não está usando técnicas de resolução de problema. A gente está usando técnicas de culpabilização e acusação. E culpar e acusar não cura ninguém de nada. Nada, nada. Se fosse por me acusar, se fosse por me culpar, eu acho que eu seria rainha da Inglaterra, porque eu vou te falar. Hein? E aí a gente tem que aprender a se tratar bem. A gente precisa aprender a tratar bem. E sentar e ver, ó, por que eu repito esse padrão? Peraí, vou fazer um levantamento da minha história. E talvez, se você tiver uma terapeuta, faz isso e leva pra ela te ajudar. Já faz assim, ó. Fala, ai, ouvi lá a Irlane falando, trouxe pra você ver. Me ajuda. Que ela vai te ajudar. Porque às vezes, por exemplo, eu trabalho com genograma, né? Genograma familiar. E aí, uma cliente participou de um negócio desse aí da internet, que fazia um genograma online, bababá, eu não sei nem o que é. E ela trouxe o genograma prontinho pra mim. Pronto.
eu usei, fiz checklist, peguei as principais coisas que eu queria, pronto, ela trouxe de um lugar e a gente usou na terapia dela. E aí eu monto o genograma com o cliente? Monto. Mas neste caso, ela já trouxe pronto. E eu posso utilizar. Às vezes a gente não pode ser... a gente precisa ser flexível. Entende? Então vai lá, escreva sua história. Ao iniciar esse processo, faça o trabalho mais completo que você puder antes de parar. Faça um trabalho completo, olhe para sua história com respeito. E outra coisa, se leve a sério. Às vezes, a gente faz as coisas muito bem quando alguém nos manda. Sabe? Quando alguém chega pra gente e fala assim, faz isso, faz aquilo, pega assim, escreve isso, responde tal pergunta, a pessoa consegue fazer. Agora, na hora que ela tem que pegar e fazer, por que não faz? Se é sobre você. Não espere que alguém mande você fazer um levantamento da sua vida pra você mesmo fazer. E é aquilo que eu falei, né? Às vezes você vai pra terapia com o negócio pronto. Aqui, ó, já fiz um levantamento rápido. Rápido não, demorado, né? Porque fazer um levantamento da nossa história é um trabalho. É um trabalho muito sério. Porque a gente precisa honrar todas as pessoas que tiveram na nossa vida e na nossa história. Entendendo que ninguém foi perfeito, mas que fez parte. E que a partir de agora eu posso fazer o melhor. Essa é uma técnica que você desejará usar novamente depois. Olha, é muito importante pensar isso, sabia? Por quê, Irlânia? Porque às vezes parece ser difícil. E aí depois, quando você estiver no momento da vida que você travar, você fala, não, peraí, deixa eu pegar a caneta aqui. O que aconteceu? E aí você vai começar a usar isso. Talvez você faça até naquele processo de mapa mental, né? De fazer desenhos interligados. Aconteceu isso. E aí você pode colocar memórias suas, memórias contadas. Coisas que sua mãe, seu pai, sua avó contou, que você necessariamente não viu, não vivenciou, mas tem de lembrança, tá? Por quê, Irlânia? Porque conforme aquilo que nos foi dito, contado, a gente começa também a reagir na vida. Como o nosso cérebro ele pensa em imagem, a gente sempre pensa e cria a imagem daquilo que está sendo nos dito. Olha só, não pense no urso branco. E aí, certamente, você que está me ouvindo, você pensou no urso branco. Por que, Irlânia? Porque o seu cérebro não tem a codificação da palavra não. Não existe. Então, você vai precisar pensar no não pense, vai precisar fazer o caminho para chegar no urso branco. Entende? E talvez, se a gente estivesse num encontro no Zoom e tal, a gente estivesse ouvindo, talvez alguém pensaria no urso branco pequenininho, outro grande, um em cima da cama. Cada um tem uma história para o urso branco, mas todo mundo pensou nele de alguma forma. E aí, talvez no início se concentre em relacionamentos. Mais tarde, em outro momento, pode desejar escrever a história do emprego, como se sentia em relação a cada um deles antes de iniciá-los, durante o período que esteve empregado e depois. Simplesmente deixe lembranças, pensamentos, sentimentos fluírem. Não examine o texto, procurando padrões. Faça isso mais tarde. Não queira procurar assim, ó. O grampeador serve para grampear, sabe? A garrafa serve para colocar água, dando uma função para as coisas. Não faz isso. Pega a história. Não é para avaliar, examinar. Isso é certo, isso é errado. Isso é branco, isso é preto. Isso é bonito, isso é feio. Não é isso. É a sua história. Com as partes felizes e infelizes, lindas e não tão bonitas assim, é a sua história. Agora, o que você vai fazer a partir de agora, cabe a você escolher, ok? Você terá que escrever bastante e se comprometer a dedicar isso, a energia e tempo necessário. E não precisa escrever tudo num dia só não, tá? Você pode pegar um caderninho aqui no processo terapêutico. Eu faço caderninho de terapia. Tô olhando aqui porque antes, quando era presencial, eu encapava o caderninho e eu entregava o caderninho, né? Encapado. E aí, eu tenho os caderninhos aqui, eu só não sei onde está. Que eu ainda tenho encapado, mas agora, como a gente não tá no presencial, eu não entrego mais caderninho encapado com tecido. E por quê? Porque é você pegar e escrever. Caramba, lembrei de algo, vai lá e coloca. Porque é a sua história. E talvez no processo terapêutico a gente não consiga lembrar de tudo, porque 50 minutos passam tão rápido.
Então, você construindo aquilo ali, talvez você traga na sua terapia os pontos que você quer falar, ok? Talvez não considere a escrita um meio de expressão fácil e confortável. Eu tenho uma tia, que ela já fez live aqui comigo, que ela é professora de português, é pedagoga, turismóloga, né? Que trabalha com turismo, enfim, uma poliglota. Mas ela diz que escrever é um parto. Escrever é um parto que exige treino. E aí existem diários, existem livros que são escritos assim, um dia de cada vez. Tem até um livro que chama Escreva o Seu Livro em uma Semana, não sei, em um mês, não sei bem como é o nome do livro. Mas o que ele ensina, eu li esse livro, ele diz que você precisa escrever uma página todos os dias. E um mês você vai ter o seu livro pronto. Porque em um mês você vai ter 30 páginas. E aí você vai levantar pesquisa, você vai acrescentar frases de autores, você vai colocar planilhas, você vai colocar um quadro informativo, pronto. Você vai ter um livro de 90 páginas, ok? Então, assim, se comprometa em começar. Cristiane falou que, oi, cheguei, Tânia chegou, Cristiane chegou, Marta, Estela, Anjo Flores, quem mais, gente? Gilvana, Elaine, eu já tinha falado. Priscila, quanto tempo, Priscila? Como é que você tá? Vamos lá, meu povo. Márcia Alves também acabou de chegar. E vamos pensando nisso, tá? Então, vamos começar a escrever a sua história. Tenha respeito pela sua história. E ó, Irlânia, eu gosto disso, tá? Ó, eu quero ser a Irlânia que eu sou hoje, com 18 anos, mas com a experiência que eu tenho agora. Oi? Não dá. Não dá. A Irlânia que tá aqui é uma Irlânia que começou a trabalhar com a mãe com 9 anos numa creche. Depois foi trabalhar numa clínica cardiológica, onde via criança morrer de infarto, via criança morrer de insuficiência cardíaca. E sofria e passava com os pais aquele momento. Depois trabalhei 10 anos em hospital. Depois trabalhei com musicalização infantil. Voltei para a educação. Trabalho com atendimento de mulheres desde 2016. E aí, como que eu vou falar assim? Não, eu quero ser com 18 anos com a experiência que eu tenho hoje. Gente, não dá. Isso é um pensamento infantil. Eu tenho 36 anos, com uma experiência que eu julgo até que é muito grande para minha idade, que às vezes eu me acho uma velha, gente. Sobre isso eu já vi, sobre isso, porque o hospital, ele é eclético, né? Ele te apresenta tudo, entende? Você vê mãe perder filho, você vê filho perder mãe, você vê pessoas abandonadas, você vê pessoas que se dedicaram a vida inteira para os outros e morrem sozinhas no hospital e contam suas histórias. Porque eu me dediquei, porque eu me doei, eu não ia no médico porque eu estava cuidando da minha filha. E a filha tem quantos anos? 50. E aí você fala, mas ela não podia se cuidar. Tudo você escuta, então você vai ouvindo e aí vai te dando experiência. Por quê? Porque a gente está num lugar que a gente concentra muitas idades. Então, assim, não tem como Irlânia ser Irlânia de 18 com a experiência de 36. É Irlânia com 36 com a experiência de 36. E eu preciso valorizar a minha história. Por que, Irlânia? Porque eu posso ficar, porque minha mãe me fazia trabalhar, me fazia cuidar de criança com 9 anos. Posso, eu posso. Mas hoje eu penso assim, caramba, eu estava na escola. Eu estava estudando psicanálise, psicologia, terapia de família naquela época. Acho que a minha mãe já sabia que eu ia ser da área. Então ela falou assim, peraí que eu vou botar ela para fazer um laboratório aqui. E aí eu fui aprendendo, fui vivenciando, fui trabalhando, e tô aqui hoje. Então assim, nós precisamos valorizar. E talvez o que você coloca os olhos e fala assim, foi terrível. Se você começar a olhar de forma diferente, você vai ver que toda a sua força, toda a resistência que você conquistou para superar os desafios, veio desse período que você finge que não tá vendo. Que você diz que foi muito ruim.
Entende? Então vamos ressignificar a história. Eu acho que essa é a grande palavra, ressignificar. Não se preocupe em escrever corretamente, você não é professora de português. Falei da doutora Ana Beatriz, né, essa semana? Falei dela. E aí é muito interessante, porque ela sofre de dislexia, né? TDAH e tal, essa, né? E aí ela diz que quando o professor dela do mestrado, né, fala pra ela assim, olha, você precisa escrever um livro. Ela falou, eu? Não, eu não tenho capacidade, eu sou dislexa, eu tenho TDAH. Ele falou assim, você só vai escrever. Escreve, depois vai ter um redator, vai ter um professor de português, vai ter a editora e seu livro vai sair. E aí ela topou. E hoje ela tem mais de 19 livros escritos. E ela continua dislexa, que troca as palavras, e ela continua com TDAH. O que é TDAH? Ela perde atenção, ela perde foco rápido. E às vezes fica agitada, não consegue sentar para fazer, e vai lá, pula um pouquinho e volta. Entende? Então, assim, não coloque uma desculpa para fazer aquilo que você sonha. É só arrumar um jeito. Depois que seu livro estiver escrito, gente, dá um jeito. Primeiro ele tem que estar escrito. Não se preocupe em escrever corretamente, já falei. Simplesmente escreva de um modo que faça sentido para você. Inicialmente, essa escrita é para você se entender, para você fazer um levantamento, para você olhar para a sua história com respeito. Você precisa ser mais honesta e aberta possível em relação a tudo que escrever. E olha, tem uma coisa que é muito interessante, tá? Às vezes a gente tem vergonha de falar as coisas para os outros, até no processo terapêutico. Eu escrevi uma vez algo aqui, ó, contando meus podres para vocês. Mas eu escrevi algo que... Eu tava escrevendo aqui, eu comecei a escrever sobre mim. Não foi tarefa terapêutica, foi uma tarefa minha. Mas na hora da terapia, né, a boca grande falou, porque eu tava escrevendo sobre mim, que não sei o que, não sei o que. Ela falou, manda pra mim. Aí eu abri o olho assim pra ela, você quer ler? Porque eu coloquei coisas ali minhas, assim, muito minhas, e coisas que eu nunca coloquei pra fora. Mas eu falei assim, cara, eu tenho que vencer isso. Porque são os nossos segredos, muitas vezes, que nos aprisionam. E eu não tô dizendo pra você que você tem que ir para um megalofone e gritar por aí, não. Tô dizendo que você tem que falar no lugar certo, um lugar seguro, um lugar que você confie na pessoa que vai te ouvir. E que ela não vai te expor, não vai te ridicularizar, mas ela vai te acolher e te receber. Ponto. Você está deixando alguém ouvir a sua história para saber como é contá-la. Olha que interessante. E eu tive essa experiência, né? Eu nem lembrei, na hora que eu estava lendo esse livro, que eu marquei as partes da leitura, eu nem lembrei dessa história da minha psicóloga. Agora é. Mas assim, me aceitar, sabe? Eu contei para ela e ser aceita, com erros, entendendo que eu e você somos humanos. Isso não é meio de passar a limpo o relacionamento. Seu objetivo é autodescoberta e ponto final. O objetivo disso não é escrever bem, não é ser perfeita para ser aceita, não é colocar as máscaras no papel, não. É ser honesta, contar a sua história e compartilhar um processo seguro para que você possa ser aceita, ok? Embora abordagens da vida é como um câncer que deve ser extirpado e eliminado. O modo de fazer isso é olhar atentamente e honestamente para nós mesmos. É interessante, né? Que se eu tivesse com uma pneumonia, um câncer, eu teria ido no médico, identificado a lesão, tomado o antibiótico necessário. Se eu precisasse extrair o nódulo, eu extrairia. Se tivesse que fazer radioterapia, quimioterapia, eu faria. E por que um câncer não tangível, né? Não tocável, que é um câncer na alma? Eu não me abro para curar. Faz sentido? A sua alma está amargosa, você está cheia de dor, mas está se fazendo de forte para não se curar. Pensa nisso, tá? Somente vendo seus problemas e defeitos, seus pontos positivos e sucessos, como os seus, em vez de se relacionar de alguma maneira ao seu parceiro, você pode dar passos para mudar o que precisa ser mudado.
que fica muito claro aqui? Você vai mudar a sua vida se moldando. Você não vai mudar a sua vida moldando o outro, ok? Anota isso, tá? Em primeiro lugar, provavelmente você conseguirá se livrar da culpa secreta relacionada com muitos acontecimentos e sentimentos do passado. Talvez você venha aí carregando uma culpa, ninguém sabe. Mas coloca isso pra fora. Tem um filme, gente, eu tô devendo stories com filme pra vocês, né? Não é Garota Interrompida, não. Ai, gente. Garota Interrompida, é isso mesmo. Garota Interrompida. E aí eu vou dar um spoilerzinho do filme, tá? Tem um trecho que a menina, ela não quer falar, ela não quer falar, tá tudo bem quando a pessoa não quer falar. Mas uma enfermeira lá do hospital onde ela tava fala assim, poxa, começa a escrever. O que vai te fazer bem é colocar isso pra fora. E aí, se você quiser saber mais, vai lá e vê o filme. Eu vou colocar no stories Garota Interrompida, ok? Pra gente poder ver. E eu tenho outras coisas pra botar aqui também que eu tô devendo pra vocês. Ó, exatamente a minha culpa. Então, esse negócio de a minha culpa, eu gosto de pensar nisso. Quando o juiz dá a sentença e carimba lá, culpado, condenado, ele determina seu tempo de detenção. O que você faz com isso? Você vai preso pagar a sua pena. Ponto. Você vai preso, vai lá. Se for de bom comportamento, vai sair antes, né? Tem as questões lá que você consegue sair. Mas, sobre culpa, você não muda nada. Você é condenado e vai pagar a sentença direcionada para você. Agora, quando a gente é autorresponsável, a gente olha para nossa vida, vê o que fez de bom ou de ruim, o que tem que aprender e decide escrever uma nova história. Até esse momento você veio agido, vivendo a escolha do outro, fazendo tudo para agradar todo mundo. E a partir de agora? A partir de agora você tem a escolha de escrever a sua história. Porque agora os seus olhos se abriram. E agora você pode fazer novas escolhas. Então pega a culpa e rasga ela. A culpa só vai servir, inclusive, para amargar a sua alma, te adoecer, gerar ansiedade, depressão, vontade de ficar na cama, tirar a esperança da sua vida. Para isso que serve a culpa. E o que você faz com essa culpa? Nada. Você fica condenada a uma vida ruim. E o pior, quando a gente tem a tendência de se sentir muito culpado, a gente sempre arruma alguém para apontar o dedinho assim, porque você é, para reafirmar aquilo. Então vamos sair desse lugar. Vamos sair desse lugar, tá? Já viu? Vamos lá. Em primeiro lugar, provavelmente você conseguirá se livrar da culpa secreta relacionada com muitos acontecimentos e sentimentos do passado. Isso deixará o caminho livre para a alegria, atitudes saudáveis se manifestarem em sua vida. Olha só, quando eu penso nisso aqui, queria tanto conseguir, vou tentar. Tenta. Se propõe a se abrir para este momento. Mas é interessante que a minha mãe, né, é cantora lírica e regente de coral. Então a nossa vida foi sempre voltada a coral, canto, música, né? E tinha uma música que a gente cantava no coral, que era assim: estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. E aí, quando eu penso nessa música, quem é velho aí, quem tem mais de 30, compartilha comigo se você conhece essa música. Não me deixa sozinha, não. Difícil é viver a minha história. Sempre me senti culpada. Não é porque sempre foi assim, e eu até fiz uma postagem no feed essa semana sobre isso. Não é porque sempre foi assim que tem que continuar do mesmo jeito, ok? Mas assim, ó, isso deixará o caminho livre para a alegria e atitudes saudáveis. Eu lembro dessa música, por que eu lembro dessa música? Porque ela conta de uma história pacata, uma cidadezinha pequena. E aí, obrigada, Vanessa, não me deixou sozinho com essa música, né? Ó,
Cíntia, boa noite. E aí o que acontece? Todo mundo esperava a banda passar, cantando coisas de amor. E aí vai contando, né, que a moça sozinha vinha ver a banda passar. Os velhos, as crianças, vai convocando todo mundo para ver a banda passar cantando coisas de amor. E aí o que me chama a atenção? Me chama a atenção que era um momento da alegria da cidade. É uma música antiga, provavelmente a gente está falando de um tempo que nem todo mundo tinha TV, né, meu povo? Então, assim, era a alegria da cidade. Isso aí, banda Chico Buarque de Holanda, muito bom. Isso aí, viu, Dulce? Obrigada, ainda deu a direção. E é isso, a banda passar. Mas às vezes a gente precisa abrir ala para a banda passar na nossa vida. Para ver a banda passar cantando coisas de amor. Isso deixará o caminho livre para mais alegria e atitudes saudáveis se manifestarem em sua vida, em nossa vida. E é isso mesmo, eu me permito para abrir alas para a banda passar. Não preciso carregar isso. Entende? Isso tem muito a ver com a nossa criação. Por que, Irlane? Porque a nossa criação é baseada na culpa, na vergonha e no medo. Culpa, vergonha e medo. Não atravessa a rua, senão o carro vai passar pela tua cabeça. Aí a pessoa fala, é isso que você vai fazer? Você vai assim? Porque sua prima, né? Sua prima tira 10, porque você tira 8. Você acha que você vai ser boa assim? A vergonha. E o medo, né? Culpa, vergonha e medo. Você vai ver só, quando seu pai chegar, eu vou contar pra ele. Eu vou contar pro seu avô. E tem gente que fala assim, ó, eu vou contar pro seu avô, vou contar pro seu professor, eu vou falar pro médico, vou te levar pra tomar injeção, vou contar pro pastor. Tudo porque você às vezes não consegue dar uma educação, ter uma palavra de confiança e limites realistas. E você, o que você faz? Você bota pro outro, pro pastor, pro pai, pro avô, pro tio. Outro dia eu fui dar uma palestra lá no Recreio. E aí antes a gente passou na casa da menina que me convidou pra palestra, né? E eu passei num apartamento do lado, assim, e tinha uma moça gritando, seu pai vai chegar, e aí ele vai pegar você e vai arrebentar você. Eu falei, mas meu Deus, o que acontece? Tá entendendo? Eu fiquei, meu Deus, a gente tá em 2022. E os métodos de educação, de punição, de medo, vergonha e culpa ainda são os antigos. Quem vai ser esse sujeito que estava ouvindo que o pai vai chegar e vai arrebentar você? Vai ser uma pessoa medrosa, uma pessoa que se culpabiliza, uma pessoa que tem vergonha, uma pessoa que busca perfeição. Por que, Irlane? Porque eu passei e ouvi. Tá claro na fala dessa mãe. Entende? Tô culpando essa mãe? Não. As mães sempre dão o melhor que pode. Só que a gente tem que melhorar. Nós que estamos aqui, ouvindo isso, estudando o nosso livro lá, Mulheres que Amam Demais, a gente precisa melhorar quanto pessoa. Porque melhorando quanto pessoa, a gente é uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma empresária melhor, uma empreendedora melhor, uma empregada melhor. A gente é melhor em todas as áreas. E a gente vai se afetar menos com a opinião alheia. Gente, a Ieda tá dizendo que o vídeo tá paralisando. Fala pra mim se tá paralisando pra todo mundo, por favor. Meu roteador aqui tá certinho. Bora lá. Mas fala pra mim, tá? Tô olhando aqui pra ver se vocês estão me vendo, me ouvindo, tá bom? Fala aí. Vanessa, Ieda, Jaque... supervisor, Dulce, fala aí pra mim se vocês estão me vendo, ok? Bora lá. Depois, como alguém ouviu seus piores segredos e você não morreu, não morreu por causa disso, começará a se sentir mais segura no mundo. Eu gosto de pensar nisso, sabe por quê? O que pior pode acontecer se as pessoas não me aceitarem? Entende? O que pior... Dulce, quando eu falo lá do segredo, né? Do segredo... pra você tá tudo bem? Tá tudo bem, gente? Então tá bom. Quando a gente fala do segredo, né? A gente tá falando para um ambiente seguro.
como eu falei, não vai pegar o megalofone e vai espalhar para a sociedade seus segredos. Não é sobre isso. E nem todo mundo tem, como é que eu posso dizer? A pessoa não tem, meu Deus, esqueci a palavra. Responsabilidade, autonomia, não é adulto o suficiente para ouvir e acolher o que você está falando. Ela não consegue, entende? E aí é muito engraçado, né? Já aconteceu comigo. Ilana, é porque todo mundo é fofoqueira, eu não posso confiar em ninguém. Eu conto minha vida e sempre alguém conta pra alguém, porque eu não sei o quê. E de novo aconteceu. Me conta como foi. Eu fui contar pro porteiro a minha história. E aí ele contou pra todo mundo. Eu falei, mas olha só. Você tá tornando a sua profecia autorrealizável. Porque você sabe que todo mundo que você conta a sua história para alguém. Você vai contar pro porteiro, é isso mesmo? Será que o caminho tá correto? Entende isso? Porque às vezes a gente busca viver mais do mesmo. E a gente tá o tempo todo falando aqui, através do livro, sobre relacionamentos, o manter o relacionamento, a química esquemática. E talvez que esse livro também fala, tá? Esse livro também fala de uma reconstrução e uma reeducação do relacionamento. E a gente falou muito disso, eu acho que foi ontem de ontem, quando eu falei que a gente sai de casa quanto filha e vem ser esposo. O outro sai de casa quanto filho e vem ser esposo. Nós não vivemos isso ainda. E aí, se a gente não faz uma terapia, não teve um curso de noivo, não lê um livro, não comprou um curso, como é que a gente fica dois cegos batendo cabeça e tentando fazer? Eu tento fazer o que minha mãe e meu pai faziam e o outro tenta fazer o que o pai e a mãe tentou fazer. E a gente olha nitidamente, vê que deu ruim. Por que tá repetindo essa história? Porque não tem outra referência. Entende? E a gente precisa ter outra referência. Quando você para de culpar os outros e assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas, fica livre para fazer todas que não estavam disponíveis quando se via como vítima. Eu falei disso ontem, né? Que em 2007 meu terapeuta falou assim: Lânia, a omissão também é uma escolha. Quando você decide não decidir e dá a escolha para o outro, você decidiu viver o que o outro escolheu. E eu fiquei com raiva dele. Mas depois eu entendi. Entendi que realmente eu me abri para que o outro escolhesse. Eu me abri para viver a escolha do outro. Eu me abri para dizer sim para tudo. Talvez pela minha criação, talvez pela construção de vida que eu tinha. Mas agora eu mudei. Lembra a plaquinha? Sob nova direção. Isso a prepara para começar a mudar as coisas em sua vida que são boas, satisfatórias e gratificantes para você. E eu quero muito que você tenha coisas que sejam boas, satisfatórias e gratificantes na sua vida. Hoje, nós passamos aqui pelo 7º passo, que é enfrentar corajosamente seus próprios problemas e defeitos. Amanhã, a gente vem falar sobre cultivar o que precisa ser desenvolvido em si mesma. Você é uma plantinha que precisa de água, de adubo, e aí a gente vai começar a cultivar isso. Então, hoje é resolver o que precisa ser resolvido. Olhar para você como pessoa e entender que sim, essa pessoa tem fraqueza. E isso te faz digna de ser uma pessoa. Lânia, mas eu queria ser perfeita. Não existe. Lânia, mas não há possibilidade. É essa vida que a gente tem, é essa forma, e a gente pode melhorar, ressignificando a nossa história. Então é isso. Amanhã estamos aqui novamente, e aí no intervalo clínico, conforme eu conseguir aqui entrar, e aí a gente vai falar do 8º passo. E a gente está com o livro Mulheres que Amam Demais na quarta-feira, que a nossa live é fixa, às 21 horas.
como esse capítulo eu quis esmiuçar a cada passo, eu tô vindo aqui nos intervalos pra gente poder bater um papo, viu? Ó, beijo no coração. Agradeço a todo mundo que tá aqui comigo. E vamos que vamos. E até amanhã, tá? Tchau, tchau.